Sabe, existe uma imagem, uma metáfora bem no coração da espiritualidade cristã que muda tudo. Ela transforma a fé, que pode parecer algo meio abstrato, em uma coisa viva, que pulsa. É a ideia de estar enraizado em Cristo. Não é só acreditar nele, mas literalmente tirar a vida dele, como uma planta faz com um solo rico, um solo fértil. Vamos mergulhar juntos para entender o que isso significa de verdade. E o ponto de partida para a nossa conversa é justamente este versículo aqui, de Colossenses. Presta atenção na linguagem que é usada. Continuem a viver nele. Isso já mostra que a fé não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, acabou. Não, é um processo, sabe, contínuo, de crescimento, bem parecido com uma planta que vai aprofundando suas raízes na terra para buscar sustento. Bom, a nossa jornada hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender o que é estar enraizado. Depois, vamos explorar que solo é esse, como é que se absorve os nutrientes dele, quais são os perigos para evitar e, no final, o que nasce desse crescimento todo. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Enraizados em solo vivo. É aqui que a gente vai desmontar essa metáfora central para sacar o que ela realmente quer dizer. O que significa ser plantado de um jeito tão vivo e transformador. E aqui está a grande virada de chave que a fonte nos apresenta. Cristo não é só uma figura distante na qual a gente acredita. Não, ele é o próprio ambiente, o ecossistema espiritual, o solo vivo que nos dá base e nos faz crescer. É uma mudança de perspectiva total. E essa diferença, olha, ela é fundamental. De um lado, a religião pode acabar virando só um conjunto de regras, né? Um esforço que vem de fora para dentro para tentar agradar a Deus, quase como uma planta artificial. Do outro lado, a gente tem essa imagem de um processo orgânico que vem de dentro, onde a gente absorve vida de uma fonte que é riquíssima e infinita. É a diferença crucial entre fazer e ser. E isso nos leva a uma pergunta bem importante. Se Cristo é o solo, do que ele é feito? Qual é a composição dele? A resposta que a fonte dá é impressionante. Esse solo contém nada mais, nada menos que a própria plenitude de Deus. Esse versículo aqui é a chave para a gente entender a riqueza desse solo. Veja bem, ele não tem só algumas qualidades de Deus, ele tem a plenitude da divindade. O que isso quer dizer? Que tudo o que Deus é, na sua totalidade, está disponível para nós nele. Tá, mas plenitude. O que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que quando estamos enraizados nesse solo, a gente passa a ter acesso a uma fonte de perfeição, de completude e de satisfação que não depende do que está acontecendo do lado de fora. Aquela busca sem fim por algo mais, ela encontra o seu fim aqui. A consequência disso é radical. O que a fonte argumenta é que, para alguém que está de verdade absorvendo a vida desse solo, o número de coisas que faltam é 0. A suficiência é absoluta. Nada falta. Certo? Mas como é que as nossas raízes fazem para absorver essas riquezas todas? Agora, na nossa terceira parte, a gente vai ver o processo prático de crescimento. Ou seja, as ações que nos permitem de fato tirar os nutrientes desse solo divino. O processo é até simples de descrever, mas o impacto dele é muito profundo. Começa com uma aproximação constante da palavra e em dedicar um tempo focado para isso. Mas o passo mais importante é o terceiro, absorver. Não é só ler ou entender com a cabeça, sabe? É permitir que essas verdades se tornem parte da gente, que mudem nosso jeito de pensar e de viver. É claro que onde tem solo fértil, também aparecem as ervas daninhas, né? E a fonte nos dá um alerta bem sério sobre as distrações que podem sufocar nossas raízes e impedir que a gente absorva esses nutrientes que são vitais. A pergunta é bem direta e convida a uma reflexão séria. Quais são as forças que, no dia a dia, podem nos desconectar dessa fonte de vida? A fonte aponta algumas ameaças bem específicas. Filosofias vazias que prometem uma sabedoria fora de Deus, tradições humanas que acabem tomando o lugar da verdade, e os elementos do mundo, que são basicamente os valores que governam a sociedade sem Deus. E o mais chocante é que até a cultura de igreja, quando vira só um ritual vazio, pode nos desconectar da fonte real de vida. Ela nos dá uma ilusão de espiritualidade, mas sem a nutrição de verdade. E agora a gente chega ao resultado, ao fruto de todo esse processo. O que acontece quando alguém está de verdade enraizado e absorvendo essa vida divina? Qual é o resultado que a gente consegue ver desse crescimento que acontece por dentro? Para descrever esse resultado, a fonte usa essa imagem poética lá de Cânticos. Leite e mel estão debaixo da sua língua.
Isso simboliza uma vida que não apenas recebeu o alimento, mas que agora transborda com doçura e com sustento para as outras pessoas. E aqui a gente vê que o resultado final vai muito além do benefício pessoal. Uma vida que está saturada com as riquezas de Cristo, inevitavelmente começa a transbordar. A pessoa se torna como um oásis para os outros, com palavras que alimentam e uma presença que sustenta quem está cansado. A vida que foi recebida agora é doada livremente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Porque isso não é só um conceito para a gente entender, mas sim um processo para a gente viver. Diante de tudo que a gente conversou, como cada um pode, hoje, agora, aprofundar as próprias raízes nesse solo tão rico e tão vivo?